Lucas capítulo de número 19. Eu quero ser bem rapidinho, tá bom? Porque eu sei que essa época de final de ano, qualquer 15 minutos que você adiantar, você resolve um probleminha. Não é? Vai ali, vai aqui, compra um presentinho, passa no mercado, eu sei como é. Ô vida dura. Sobrou meia horinha, eu vou correr ali para ver esse negócio que faltou. Deu 15 minutos, eu vou ali para ver aqui. É assim ou não é? Já pensou se eu conseguir terminar 10 minutos mais cedo esse culto? Você vai falar, ai, que benção. Você vai me amar pelo resto de 2015. Amém? Diz assim a Bíblia, capítulo 19, verso 1 ao 10. Vamos lá? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O que aconteceu? Ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu gostoso, com alegria, com satisfação. Verso 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, restituo quadruplicado. Verso 9, Jesus responde, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim como Zaqueu recomeçou a sua história, eu quero um novo começo para mim também. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor fale comigo e com você. Você crê? Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua palavra, que seja repreendido todo o tormento da palavra, mas que venha a revelação de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Jericó é uma cidade que me intriga toda vez que Jesus entra nela. Toda vez que eu leio na Bíblia Jesus entrando em Jericó, e ele entra várias vezes e faz vários milagres. O que eu entendo é que da Galileia para Jerusalém, Jericó era uma espécie de caminho, passagem, alternativa. Talvez quem está desviando da rota dos samaritanos, indo pela rota do mar, eu não sei, cortando por meio do deserto, Jericó talvez era uma porta, um caminho, uma cidade no meio do caminho para Jerusalém. E por muitas vezes a Bíblia mostra Jesus passando por Jericó. E fazendo milagres em Jericó. Mas é interessante que a Bíblia sempre mostra que ele passa. A Bíblia sempre mostra que ele passa, é sempre passando. Você nunca vê Jesus parando, mas sempre você vê Jesus, a Bíblia descreve Jesus passando. E aqui eu quero abrir um parênteses da mensagem e pensar como, meus irmãos, a religião ela aprisiona e escraviza. Porque transformou o evangelho em algo estático, parado, quando o nosso Jesus é dinâmico e ativo. Jesus está sempre passando, Jesus está sempre em movimento, e eu aqui libero uma primeira palavra profética. Assim como Jesus passava e estava em movimento, sua vida não há de ficar parada, mas sua vida vai se movimentar em nome de Jesus. A religião tende a nos paralisar e engessar, mas o evangelho mostra algo dinâmico e ativo. Por isso eu estou repreendendo agora todo espírito de paralisia, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, na minha vida, não vai parar. Amém? Quem recebe isso por toda a igreja?
Mas eu dizia há pouco que mexe comigo Jesus entrar em Jericó. Veja. Jericó é aquela cidade que Josué destruiu. Amém? Josué destruiu Jericó durante 7 dias. Durante os 6 primeiros ele deu uma volta a cada dia. No 7º dia ele deu 7 voltas. Então Jericó não caiu com 7 voltas, mas Jericó caiu com 13 voltas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que às vezes nós, por não prestarmos atenção no texto, a gente para na metade. Às vezes porque a gente não se inteira do todo, a gente não leva o processo até o fim. E aí a gente fica crente dizendo que a muralha de Jericó cai em 7 voltas, mas ela não cai. Ela cai em 13. E muitas vezes o conhecimento limitado não nos permite ter vitórias completas. Ficou bom isso aqui? Diga assim comigo, olha, o conhecimento limitado... Diga forte, o conhecimento limitado nos impede de ter vitórias completas. Mergulhe no conhecimento da palavra, meu irmão. Você vai ser levado a vitórias completas. Quantos podem dizer amém aqui nesta igreja? E essa cidade então é derrubada. É a primeira grande cidade conquistada após atravessar o Jordão. É a vitória que confirma a liderança de Josué. E quando Josué, eu vou pedir lá no MTI, coloca para mim Josué 6:26. Põe no telão, por favor, para a gente ganhar tempo. Josué 6:26. Olha o que diz o texto. Naquele tempo, Josué os esconjurou, ou os declarou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Segura o texto. O que Josué está dizendo? Que o projeto de Jericó seria amaldiçoado. Olha o que Josué diz. Quando começar as fundações, vai morrer o primogênito. É uma maldição. Quando colocar a porta, e depois quando você faz a alvenaria, levanta, a última coisa que se coloca é a porta. Quando terminar de levantar as paredes e pôr as portas, quem teve essa ideia vai perder o filho mais novo. Jericó era um projeto amaldiçoado. Era uma cidade levantada em rebelião e rebeldia. Coloca para mim na tela, por favor, 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, 34. Aí. Olha o que diz. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou em Abirão, seu primogênito afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as portas. O que aconteceu? Quando Riel disse assim, eu vou levantar Jericó, ele começa perdendo o filho mais velho. E ele termina perdendo o filho mais novo. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Observe o texto. Uma palavra liberada por um ministério, ela é confirmada pelo próprio Deus. Quantos podem dizer amém? Não despreze a palavra do ministério de um profeta. Josué vai e diz assim, quem levantar essa cidade vai acontecer assim e assim. E Deus assina embaixo a palavra do ministério de Josué.
É claro que é um texto negativo, mas eu abro um parênteses nesse nosso entendimento que a gente está construindo sobre a maldição de Jericó. Deus honra a palavra dos seus servos, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com o meu ministério diante de Deus, para declarar que a palavra de 2015 vai se cumprir na sua vida. Palavra liberada através do ministério é palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Ah, mas o homem é falho, o homem tem problema. Verdade verdadeiríssima. Mas tudo bem. Falho e cheio de problema. Mas se é liberada uma palavra pelo ministério, pela unção, pela chamada, a limitação do homem para e o poder da chamada supera e vai adiante. Eu estou aqui hoje liberando palavras que Deus vai honrar na sua vida. Agora volte comigo para o texto de Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó. É um projeto amaldiçoado por Josué. É um projeto que começa com perdas e termina com perdas. E o que Jesus vai fazer num lugar desse, gente? Busque esse entendimento comigo, olha aqui. Jericó era um monumento à desobediência. Porque a palavra disse o quê? Não levante essa cidade nunca mais. E foi um abençoado e resolveu fazer o quê? Levantar a cidade. Ela é uma maldição e ela é uma afronta. Porque havia uma palavra de Deus para não fazer e eles fizeram. E por que eu disse que vocês estão comigo? Está acompanhando o raciocínio? Por que eu digo que toda vez que eu vejo Jesus entrando em Jericó, mexe comigo? Porque se sou eu, ou é você, o que a gente ia dizer? Nessa cidade eu não entro. Porque o meu pai disse que ela não tinha que existir mais. Nessa cidade eu não vou, porque ela é uma maldição, ela é um monumento à desobediência. Só eu que penso assim? Só eu? Quem pensaria como eu penso? Ah, tem uns 70% comigo aí, essa já está mais santo. Tem 70% parecido comigo, deve ter 30% mais parecido com Jesus. Está pensando comigo? Está lá a porta de Jericó. E Jesus podia parar e dizer assim, isso não era para estar aqui. Isso não devia existir. Ah, se você entendeu o que Deus quer falar com a gente hoje. Esse projeto é uma maldição. Isso é um tributo à desobediência. Mas Jesus decide o seguinte: não era para ser, não tinha aprovação, mas eu vou entrar. O que chama isso? Graça e misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Se você esperar o dia que você vai fazer um plano perfeito para Deus te apoiar, esse plano perfeito nunca vai acontecer. No seu plano vai ter coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, mas por graça e por misericórdia, Jesus disse, eu vou entrar e vou começar a pôr as coisas em ordem. Não haverá situação perfeita, não haverá dia perfeito, não haverá a melhor hora, não haverá a hora ideal. Sabe o que vai acontecer? Vai haver a hora da graça, a hora da misericórdia. Jericó é
obediência. Jericó é maldição, mas eu vou lá para ensinar a obediência, para quebrar a maldição e para resgatar o que se havia perdido. Se prepara, meu irmão, porque Deus vai entrar naqueles planos meio tortos, Deus vai entrar naqueles planos meio perdidos e diz: eu vou consertar essas coisas. Há algo profético aqui sobre nós. Levante a mão e diga: graça e misericórdia. Eu não estou aqui pregando a faça de qualquer jeito. Olha, não tem problema a desobediência. Não é isso? É isso que eu estou falando? O que eu estou falando é que Jesus sabe aonde estão os nossos erros, nossas falhas. Ele sabe onde estão as nossas maldições. E eu vim aqui dizer para você, assim como Ele foi em Jericó quebrar maldições, Ele está entrando na sua vida e está quebrando maldições. Havia uma maldição e eu quero declarar que ela está sendo quebrada aqui. Figurativamente é uma palavra revelada para nós. Tem gente que começa um plano amaldiçoado e termina ele amaldiçoado, começa com perda e termina com perda. Ah, quando eu comecei isso eu perdi, e até o fim disso eu perdi. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã bendita: Jesus está entrando na tua Jericó, e onde haviam perdas haverá restituição, onde houve roubo de Satanás haverá restauração. Eu creio pelo poder de Deus. Olha o texto. Ele entra para resgatar. Eu sei que teve gente aqui que já entrou em negócio falido, casamento falido, já entrou em ministério falido, já entrou em sonhos e projetos falidos. Mas Jesus está dizendo: eu ainda posso consertar, eu ainda posso restaurar, eu posso levar a minha bênção. Os milagres não iam acontecer porque Jericó era uma cidade perfeita. Diga para quem está ao seu lado: os milagres não iam acontecer porque Jericó é uma cidade perfeita. Diga: os milagres aconteceram porque na cidade imperfeita entrou aquele que é perfeito. A bênção desta igreja não virá porque tem um pastor perfeito. A bênção desta igreja não virá porque existe um povo perfeito. Mas a bênção desta igreja está porque aquele que é perfeito está entre nós. Isso é graça. Isso é misericórdia. Não é a perfeição que atrai os milagres de Deus, mas é a presença do perfeito que está trazendo sobre nós sua graça e seu favor. Quantos podem dizer amém? Ao entrar na cidade, Jesus decide descer um pouco mais. A Bíblia diz que ele procura, ou melhor, a Bíblia introduz, não Jesus procura, mas o acontecimento dessa passagem de Jesus em Jericó vai ter como personagem um homem chamado Zaqueu. Diz ali a Bíblia, verso de número 2. Havia ali um varão chamado Zaqueu e era este chefe dos publicanos. Amém? Ora, Jesus está indo a uma cidade amaldiçoada encontrar com um homem perdido. Quem eram os publicanos? Preste atenção. Os publicanos eram judeus que se venderam ao invasor romano para cobrarem impostos e extorquirem os seus irmãos conterrâneos, os outros judeus. Então você imagina como um judeu via um publicano, como alguém que vendeu a sua alma por dinheiro, como alguém que vendeu as promessas de Abraão por aceitação de César.
Alguém que decidiu trair a sua pátria, trair os seus amigos, trair a sua família, para poder viver o melhor para ele. Então a figura do publicano, ela era terrível. Então a classe religiosa, a sociedade judaica, ela rejeitava. E curioso, o rejeitado se torna o personagem principal daquela visitação de Jesus a Jericó. Estão aí? Ele tem prazer em pegar os que não são para fazê-los. Ele tem prazer em pegar o último para fazê-lo primeiro, pegar o menor para fazê-lo maior. Ele tem prazer em pegar o que está na lona para colocar em cima. Ele tem prazer em pegar o que é cauda para pôr por cabeça. Ele tem prazer em pegar o que está embaixo e fazê-lo subir. Ele pega e levanta do monturo o necessitado, diz o Salmo 113, e o coloca para sentar com os príncipes. Jesus provoca mudanças. Em Jesus, quem não era vai ser, quem não podia vai poder, quem não tinha vai ter. Em Jesus, o improvável é que vai ser. Me parece que Jesus sempre procura ter uma relação com esse tipo de gente. Coloca na tela para mim Mateus capítulo de número 9. Mateus 9, verso de número 10. Por favor. Olha o que diz o texto. Vamos ler, está no telão. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos, o quê? Publicanos e pecadores. Sempre a palavra publicano vai estar associada ao pecador. Publicanos e pecadores. E sentaram-se juntamente com Jesus e os seus. Segura nesse verso de número 10. O princípio da mesa. Anote isso. O princípio da mesa é princípio de aliança. Na cultura oriental, onde a Bíblia foi escrita, sentar-se à mesma mesa significa fazer um pacto, uma aliança. Ah, Jesus procura gente tão desqualificada para sentar com ele na mesa. Jesus procura gente tão sem valor para sentar com ele na mesa. Isso é tremendo, gente. O que isso significa? Hã? Cutuca quem está do lado de... O que isso significa? Significa que nessa mesa tem lugar para mim e para você. Ah, melhora isso, gente. Tem lugar na mesa de Jesus para mim e para você. Aliança, pacto com ele, sentado à mesa. Verso de número 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Levante a mão e diga: eu não vou deixar que ninguém confunda a minha mente. Eu sou, com meus erros, falhas e defeitos, um convidado da mesa de Deus. Os fariseus, uma classe religiosa, tentavam implementar o seguinte: olha, você não pode sentar na mesa com ele. Mas Jesus fazia questão de dizer assim: ó, não, eu queria comigo aqui, ó, publicanos e pecadores. Princípio. Às vezes nós pensamos que nós vamos santificar o lugar, mas é o lugar que vai santificar a gente.
Eu vivo encontrando pessoas que dizem assim: não, eu ainda não estou pronto para ir para a igreja. E nunca vai estar. Porque não é você que vai fazer o ambiente da igreja. Mas é o ambiente da igreja que vai começar a fazer você. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eles vão vir. E quando eles sentarem aqui comigo, eu vou começar a tratá-los, eu vou começar a curá-los, eu vou começar a transformá-los, eu vou começar a mudá-los, porque Ele é o médico dos médicos que nos sara. Quantos podem dizer amém? Coloque para mim, por favor, os 2 próximos versos aqui. Coloque, por favor, verso 12. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os... Sabe, meu irmão, esse lugar foi feito para você com as suas imperfeições, defeitos, falhas, limitações e problemas. Ele está dizendo: não é você que vai construir esse ambiente, mas esse ambiente que vai reconstruir você. Se você está sentado aqui hoje, eu quero te dizer: o médico dos médicos está passando por entre essas fileiras para curar a alma, para sarar o homem, para libertar o cativo. Eu creio neste Jesus. Verso de número 13, por favor, diz assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Diga de novo. Terceira vez. A palavra arrepender-se é metanoia no grego. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de... Qual que é o processo de Jesus? Chamava aquelas pessoas para sentar à mesa com Ele. Era gente da pior qualidade. Mas conforme iam conversando com Ele, sua mente. Sua mente. Falei com isso semana passada com vocês. Romanos 12, 2, transformação da mente, mudança de mentalidade. Ele foi trabalhando com eles, sentavam à mesa de Jesus e a sua mente ia mudando. Como é que esse médico sara a gente mudando a nossa mente? Eles vinham como estavam, mas a mente começava a ser transformada. Eu profetizo que hoje o Senhor está neste lugar trazendo uma mudança de mente para mim e para você. E o nosso cativeiro vai começar a cair por terra, ser quebrado agora, esmigalhado, rompido pelo poder da fé neste lugar em nome de Jesus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Diga glória a Deus. Volta comigo rapidinho para Lucas 19. Sei que você já está entendendo e eu já vou encaminhar para o final. Em Lucas capítulo 19, então, nós temos... Consegui construir o cenário? Essa mensagem, a introdução é maior que ela. Jericó, uma cidade maldita. Zaqueu, um homem desqualificado. E o pensamento de Jesus é esse: se eu me reunir com Ele, Ele muda. Da onde vai nascer a minha mudança e a sua mudança? Das reuniões que eu tiver com Ele. De me assentar à mesa dEle, de fazer aliança com Ele a cada dia. Quantos podem dizer amém? E a Bíblia diz que Zaqueu queria muito, verso de número 3. Eu levei meia hora para pregar os 2 primeiros, e vou pregar em 5 minutos os 7 seguintes. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão. Olhe para quem está ao seu lado e diga: jamais permita que a multidão lhe perturbe, lhe impeça, lhe roube. Pois era de pequena estatura. Diga para quem está perto de você, diga: não importa a sua limitação, sempre há um jeito de encontrar com Jesus.
Verso 4, ele não é um homem parado, mas é um homem dinâmico. Eu oro aqui hoje para que você receba isso, você seja uma pessoa dinâmica na fé. Sua fé será dinâmica, não estática. Sua fé será uma fé de movimento. Levante a sua mão e diga: minha fé terá movimento. Irmãos, imagine Zaqueu tentando aqui, tentando ali, disse assim: para mim não dá por aqui, eu tenho que usar estratégia e sabedoria. Ele olha o caminho, ele tem conhecimento, ele fala: por onde Jesus vai, só tem um lugar onde essa rua vai dar, e eu sei que lá tem uma figueira, eu subo nela e ali eu vejo Jesus. É uma curiosidade tão grande, um desejo tão grande, ou uma vontade tão grande, que ele não vê impedimento nem limitação. Deixa eu te dizer, se você tem um projeto que vai na direção de Jesus, não deixa nada te impedir, seja a multidão, seja a sua limitação. A Bíblia diz que ele corre adiante, sobe na árvore, e no verso 5, Jesus me diz algo extraordinário no verso 5, porque Jesus chega, olha para cima, sabe o nome dele. Jesus sabe o nome dele. Levante a mão direita e diga: o Senhor me conhece pelo nome. E Jesus diz algo extraordinário. Porque Jesus não diz assim: olha, hoje te convém, vai ser bom para você que eu vá para a tua casa. Mas Jesus diz algo no verso de número 5 que mexe comigo, porque ele diz assim: me convém. Ora, convinha a Zaqueu e não a Jesus. Mas Jesus diz assim: me convém. E esse me convém vai ser revelado no verso de número 10. Por que convém a Jesus? Olha o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, me convém para cumprir o meu propósito e para a tua casa hoje. É propósito de Jesus entrar na tua casa hoje. Convém a Jesus entrar nos teus planos hoje. É interessante para Jesus trabalhar na sua vida, porque esse é o plano dele. Entrando na casa, diz o verso 6 e 7, e rapidamente Zaqueu recebe com alegria. Diga comigo assim: toda vez que eu me dispor a andar com Jesus, de verdade, eu sofrerei oposição. Nós estamos construindo um pensamento de graça e misericórdia. Sim ou não? Nós estamos construindo um pensamento de graça e misericórdia. Mas olha só, os religiosos queriam tirar essa visão de graça e misericórdia. Verso de número 7, e vendo isto, murmuravam, dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. Mateus 9:12. Eu vim não para chamar o justo, mas os pecadores, para que tenham arrependimento. Que hoje o Senhor provoque mudanças na minha vida e na sua vida também. Quem acredita nisso? Ao ver essa resistência tão forte, ao ver os pensamentos tão fortes, aí eu pergunto uma coisa, é curioso nos dois textos que lemos. Tá, olha só. Se fosse hoje, e Jesus estivesse jantando na casa de Mateus, publicano, na casa de Zaqueu, publicano, tudo bem. Era provável que alguém tirasse um smartphone, tirasse uma foto, postasse na rede e logo
o fariseu ia estar lá. Olha com quem Jesus está jantando. Sim ou não? Olha na casa de quem Jesus foi. Provável que algum menino lá, algum jovem, algum irmão lá, no jantar lá de Zaqueu, no jantar de Mateus, Jesus, posso tirar um aqui com o senhor? Mas naquele tempo não tinha. Para presenciar aquele jantar, eles estavam onde? Hã? Você percebe? Eles estão dizendo, como é que Jesus entra na casa desse povo para jantar com ele? Mas eles estão na mesma casa, na mesma janta. Hipocrisia. Máscara da religiosidade. Quem me entende? Quem me entende? Ô, gente, vamos libertar. Sai o fardo aí, sai. Sai o peso aí, ó. Graça e misericórdia. Nós estamos aqui precisando tanto quanto qualquer outro. É Ele que tem a perfeito. É Ele que desfaz a maldição. É Ele que libera a nossa vida. É Ele que tira o fardo de sobre nós. É Ele que se encontra conosco para provocar mudanças na nossa vida. É com Ele que a nossa história é mudada. Há muita gente aprisionada, acorrentada, presa, tentando viver um teatro religioso, espiritual. E eu quero te dizer hoje, a vida com Jesus é prática, é dinâmica, é viva, é real, é verdadeira, o fardo é leve e o jugo é suave. Viva com Jesus uma vida de santidade, de liberdade, de graça, de amor, de bondade, se falhar, de perdão também. Quando aqueles homens começam a jogar palavras, eu vejo em Zaqueu uma qualidade extraordinária, que é não se fazer de vítima, nem se acovardar na posição da fé. Levante a sua mão e diga, eu não me farei de vítima, nem vou me acovardar na fé. Imagine as pedras na direção de Zaqueu. Pecador, publicano. Jesus não tem nada que está aí. Sua casa é maldita. Sua cidade é maldita. Você é um... E vai. E ele não espera. Ai, meu Senhor, me defende. Jesus, o que estão falando de mim? Diga comigo, nova atitude gera um novo começo. Diga de novo, nova atitude gera um novo começo. Se você sempre responder a vida da mesma maneira, a vida vai lhe tratar da mesma maneira. Mas o dia que você mudar a sua resposta, o resultado vai ser diferente. Levante a sua mão e diga, eu preciso mudar a minha resposta. Quando vem aquelas pedradas sobre Zaqueu, Zaqueu faz assim. Jesus, deixa comigo. Ele diz, Jesus, o que estão falando de mim? Isso é arrependimento. Isso é. Vocês estão tudo certo. Vocês estão tudo certo. Eu sou isso aí e algumas coisas piores.
A história conta que Lutero, quando propôs a reforma protestante, o diabo fez uma lista de pecados dele e apresentou para ele. E ele disse que a resposta de Lutero foi essa: ó diabo, é isso aí e muito mais. Mas, pela graça de Deus, eu sou salvo. Zaqueu, ele não se faz de vítima ou de coitado. Mas ele diz assim: é verdade. Vocês estão certos. Mas eu tenho uma atitude nova. Eu tenho um gesto de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de caminho. Quando um avião está pousando, tem uma manobra que pode ser feita pelo piloto. Ele vem para pousar, e quando ele vai pousar e nota que alguma coisa não está certa, tem uma manobra que chama arremeter. O que é essa manobra? Quando ele está para tocar o chão, ele inverte todo o processo e joga para cima de novo. Então ele faz o quê? Está vindo, vai tocar, aí ele arremete. Quem já entendeu? Isso é arrependimento. Sua vida está aqui, ó. De repente Deus fala com você. O Espírito Santo te mostra algumas coisas. E você, ó. Em 2015 vai ser assim, ó. Quem tem um braço para fazer isso aí comigo, vamos? Quem está dando, diga assim: a minha vida em 2015 vai ser assim, ó. Que isso é quando a gente se acerta diante de Deus. Ele muda a nossa mente, muda a nossa história, muda o nosso pensamento. Ó, a vida de Zaqueu estava assim, todo mundo dizendo assim: cidade amaldiçoada, homem amaldiçoado, profissão amaldiçoada. Mas ele diz no verso 8: peraí, está tudo certo o que vocês estão dizendo, mas eu terei uma nova atitude. Manda espalhar na cidade. Se eu peguei alguma coisa de alguém, eu quero acertar e pago 4 vezes mais. E metade do que eu tenho eu vou entregar. Porque eu não sou homem, aleluia, que eu era. Eu sou uma nova pessoa. Qual era a marca de Zaqueu? O ganancioso que trazia para si. Qual é a nova atitude dele? O generoso que reparte o que tem. Ó. Qual era a marca? O mulherengo que não conseguia ser fiel. Qual é a marca da nova atitude? O fiel que ama a sua esposa. Qual era a marca? O inconstante, pecador e sem força. Qual é a marca agora? O homem que teme ao Senhor. Qual era a marca? O covarde, medroso. Qual é a marca agora? A atitude? O corajoso, vitorioso. Diga: uma nova atitude vai trazer um novo começo. Aplaudir Jesus, gente. Jesus, então, diante da nova atitude, e aqui a gente fala em aqueles 10 minutos que eu falei que eu ia te dar, você já perdeu. Por isso que eu não devia ter falado nada, né? Você está ganhando muito aqui. Deixa eu fechar com vocês o conceito de bênção e maldição. A atitude que traz, há atitudes que trazem maldição e atitudes que trazem
bênção. A Bíblia coloca uma lista delas, lá em Deuteronômio. Mas como que uma pessoa se torna amaldiçoada? Por um ato de desobediência, por um ato de incredulidade, por um ato maligno, ela se torna amaldiçoada. A atitude é que gera bênção ou maldição. E como que a pessoa se torna abençoada? Por um ato de generosidade, um ato de bondade, um ato de obediência. São novas sementes que você planta. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão comigo? Então a pessoa atrai para si bênção ou atrai para si o quê? Maldição. Escute. Como começa a nossa história? Um homem numa cidade amaldiçoada. Um homem com uma profissão e escolha de vida amaldiçoada. Um homem amaldiçoado pelos seus vizinhos, parentes e amigos. Mas quando ele tem essa atitude, verso de número 8, levantando-se Zaqueu, atitude, amém? Que Deus renove sua atitude hoje. Levante a sua mão e diga: meu Deus, renova hoje a minha atitude. Ele diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Jesus levanta no verso 9 para afirmar a bênção. Verso 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Na atitude, esse moço resgata as bênçãos de Abraão sobre ele. Por toda a Bíblia você vai ver os herdeiros de Abraão recebendo milagres, condizentes com todas as promessas que Deus fez a Abraão. E a Bíblia afirma que eu e você somos descendência de Abraão. O que falta então para mim e para você, para provarmos essa bênção de herança de Abraão? Uma mudança da nossa atitude. Que em 2015 suas atitudes atraiam para você a herança das bênçãos de Abraão. Que em 2015 os seus gestos provoquem palavras em Jesus que afirmem sobre você as mais ricas e preciosas bênçãos. Que em 2015 a sua atitude lhe permita ter um novo começo. Jesus disse: hoje tudo passa a ser novo nesta casa. Quantos vão viver um ano de novos começos? Pega o seu livro aí, pega o seu livro aí.